lateral esquerdo. Lateral esquerdo? É. Não, então Você assim, fracassou como lateral esquerdo? Pô, muito. Pô, se o Henrique atropelou ele... Pedrinho, eu era o lateral isopor. Lateral isopor. O que é lateral isopor? Nunca vai no fundo nunca. Você sabe que eu ouvi, cara, não vou dizer quem, é um jogador revelado pelo Vasco, recentemente negociado, está na Europa, ele nem faz grande sucesso ainda, está chegando há pouco tempo e tal. Ele diz com todas as letras que os próprios jogadores, entre eles, dividem os bem-sucedidos na Europa mas o Gabigol ganha o mundo hoje no Flamengo, de idolatria, de importância, seleção, dinheiro, mas bateu na Europa e não se firmou. Eu acho que tem um ponto de eu acho cruel do jeito que você... Pô, é cruel falar que o Gabriel... Ele é um grande jogador de futebol, ele é campeão olímpico. Ele foi finalista da Copa do Brasil pelo Santos, foi 2 vezes seguidas artilheiro do Brasileirão. Ele tem muitos méritos, mas os próprios atletas profissionais diferenciam aqueles que dão certo na Europa ou que ficam na Europa daqueles que batem e voltam. É porque é muito duro quando você fala assim, não deu certo. Eu acho que assim, tem a questão individual, eu acho que o Gabigol era uma grande promessa, né, que está se tornando realidade, né? E ele vai para lá com esse status. 30 milhões de euros. Quando chega lá, ele não é estrela. Estrela ele era aqui. Então existe aquela atitude ainda de estrela. E também a questão do posicionamento. Assim, eu conversava também, é muito bom conversar com o Ricardinho, assim, um cara muito inteligente, e a gente falando da questão cognitiva. A questão cognitiva dos atletas, quando chegam na Europa, elas às vezes deixam a desejar, e isso é muito claro. Porque até o Ricardo fez essa citação de, às vezes, o jogador que fala 2, 3 línguas, além da adaptação ser muito mais fácil, se o cara tem capacidade de assimilar dominar várias línguas, para ele receber uma informação é muito mais fácil dele entender o que o treinador quer. E às vezes os conceitos táticos lá são muito mais fortes do que aqui. Aqui ele tem muitas ações que partem do que ele tem como característica, do instinto. E aí o treinador lá não tem, de repente, também esse tempo de ficar, cara, vou pegar o cara, vou ficar... E às vezes... Troca treinador também. Então, assim, o contexto geral não é tão forte assim, bateu e voltou, na minha opinião. Não sei se vocês leram a reportagem que a Folha de São Paulo publicou ontem, me foge o nome do repórter, senão eu citava aqui, sobre a filosofia de contratações do Bragantino. E o gerente do Bragantino falava textualmente que a aposta do clube é em jogadores jovens brasileiros que foram para a Europa, não vingaram, mas ele dizia o seguinte, se o clube europeu mapeou o cara e ele não vingou, a matéria do Alex Sabino. E esse cara interessa ao Bragantino, porque ele já foi mapeado por um clube europeu, passou por lá, está mais barato, é uma oportunidade de mercado, são jogadores que o Bragantino quer investir. Eu fiquei pensando, é sinal dos tempos, como tem ido muito jogador barato para lá nessa linha, vamos apostar, e aí fica mais barato trazê-los de volta. E eles estão indo pesado nos jovens, né? O mercado do Bragantino é esse. É isso, jovens que não vingaram no futebol europeu. Eu vou mostrar como é que foi a chegada do Pedro ao Brasil e depois vamos debater mais Pedro. E o Canedo vai mostrar, numa comparação de orçamento dos clubes ingleses, europeus, melhor dizendo, com os brasileiros, que o nosso patamar ainda é muito abaixo deles. Por mais que o Flamengo esteja em outro patamar na América do Sul, na Europa o Flamengo seria assim, Série B de orçamento. Mas vamos ver como é que foi a chegada do Pedro ao Brasil. Olá, amigos ligados no Sport TV. Hoje, mais cedo, aqui no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, desembarcou o atacante Pedro, jogador de 22 anos, que está muito próximo de ser o novo reforço do Flamengo para a temporada. O Pedro, que foi vendido para a Fiorentina, do Fluminense, por 11 milhões de euros, mas lá no futebol italiano ele jogou pouco, foram apenas 4 partidas, todas saindo do banco, jogou apenas 59 minutos ao todo, né, aquele tempo que ele fica dentro do campo, e não marcou nenhum gol. O Pedro está aqui no Rio de Janeiro agora, foi recebido pelos pais, pela irmã, por todo o staff do Flamengo. Hoje ele vai fazer exames médicos e, se for aprovado, vai assinar contrato de empréstimo com o Flamengo por 1 ano. E aqui no desembarque, o Pedro conversou rapidamente com a gente. A gente sente saudade do Rio de Janeiro, né? Tem a oportunidade única de jogar no Flamengo e falta esses detalhes que eu falei.
e vamos fechar aí para dar tudo certo. Além do Pedro, o Flamengo está correndo atrás aí de outros reforços. O volante Thiago Maia, que pertence ao Lille, deve assinar contrato de empréstimo com o Flamengo por 1 ano. Tá tudo certo entre as partes e ele é esperado até o fim da semana aqui no Rio de Janeiro para dar aí seguimento às negociações. A novela Gabigol, Inter de Milão e Flamengo. Inter de Milão e Flamengo estão se acertando e a esperança é que haja aí um desfecho positivo para os próximos dias. E sobre o atacante Michael, ele está treinando já lá no CT Ninho do Urubu, mas não foi anunciado de forma oficial pelo Flamengo, porque há ainda algumas pendências na transação do jogador. O Goianésia, clube lá do Goiás, tem 5%, né, dos direitos econômicos do Michael, está querendo receber o dinheiro agora. Ainda há uma negociação com o Goiás, com o Flamengo, e até resolver isso, o Flamengo não vai anunciar o atacante de forma oficial. Bem, pessoal, o Flamengo estreia amanhã no Campeonato Carioca contra o Macaé, só com jogadores ali do Sub-20, Sub-23, porque o elenco profissional só vai se reapresentar no fim do mês. Um abraço. Valeu, Léo Ramawaki. Muita gente perguntando, inclusive na hashtag Seleção Sport TV, sobre se o Grupo Globo vai transmitir os jogos do Flamengo no estadual. Por enquanto, não. Já já eu explico essa história para vocês com a versão do Flamengo e a versão do Grupo Globo, daqui a pouquinho. Falar um pouco mais do Pedro. Amigos, na prática, o Pedro tem uma grande temporada no futebol profissional, né? Em 2016, garoto, ele fez 4 jogos no Fluminense, um só como titular, ou seja, era o comecinho do Pedro. Ele estreava ali como uma opção ao Fred. Aí no ano seguinte, ele já joga mais, 13 jogos como titular, 7 gols, né? Ele era reserva do Henrique Dourado, acho que para um reserva é um número interessante. E o Dourado teve uma temporada espetacular. Né? Sim, e para um reserva é um número interessante, né? 7 gols em 13 jogos como titular. Aí 18, 40 jogos, 40 como titular, 19 gols. Ele era o artilheiro do campeonato quando foi convocado pelo Tite, se machucou, não pôde jogar na seleção. E estava jogando números à parte. Você viu o Pedro jogar e falava, caramba... Ele é bolão, André. Eu a posso seleção quebrar tem... a cara. Ele estava um bolão, de fato, nessa época. Não, assim, tem recurso, é grande, sai da área, não é estático, tabela, cabeceia, tem coragem, de pouca idade, meio gol por jogo. É muita... Eu não quero gorar o Pedro, não. Mas não, nem eu. Quantas vezes você não viu surgir jogador... Por exemplo, lembra do Fernando Baiano? Que surge, jogou com o Ricardinho. Surge marcando 5 gols no jogo de Libertadores e parecia que ele ia ser o Cerro, né? Cerro Porteño. Parecia, foi artilheiro da Libertadores, inclusive. Parecia que ele ia ser o novo 9 da seleção brasileira. Fernando Baiano, não balança vingou. O coração da gente, era a música não vingou. Do Flamengo. Eu acho que o Pedro tem muito potencial, mas eu prefiro esperar um pouquinho mais. Ele é muito técnico. Ele tem assistência mas quantos jogadores você não viu também despontar? Não, sem dúvida. A gente pode quebrar a cara. Agora, a minha expectativa, a largada, é a melhor possível. A largada é muito boa. Eu não levo em conta a passagem na Fiorentina. A minha memória é o que ele... Ah, mas aí a sua memória é seletiva? Pode ser. É que eu acho cruel se a gente levar em vista que ele começa a jogar na Europa em novembro e em janeiro ele está no Brasil. Ele não foi testado, ele passou de passagem. Você concorda que o Pedro ainda é uma aposta, assim, especialmente uma aposta de um grande jogador? E eu queria saber de vocês se a lesão, ligamento cruzado anterior... Eu não entendo disso. Quantos mesmo, Pedrinho? De cruzado, 3. Mas mais 2 que não foram cruzados. Boa pergunta. Se essa lesão pode influenciar ou limitar. Eu acho que pela temporada 2019 dele, ele teve até problemas de lesão muscular. Aí eu não sei se diretamente por conta da lesão no joelho. Mas ele custou a engrenar, ele não estava claramente. Eu, por exemplo, só não estou jogando na NBA por causa de uma lesão de ligamento cruzado anterior, senão estava agora jogando ao lado do LeBron. Eu acho que interfere muito mais na questão muscular, porque o trabalho para você retornar é um trabalho muito bem feito, de propriocepção, enfim, vários trabalhos, para ele readquirir a confiança de alguns movimentos, até o meu foi por trauma, então para eu me recuperar é mais simples, porque não teve nenhum movimento que eu fizesse que pudesse me causar um dano psicológico, se eu fizesse esse movimento. O Pedro foi torção, ele botou o pé, então de repente alguns movimentos ele possa ter receio por isso. Mas depois o problema é mais muscular. Para percepção, quando o Pedrinho fala, porque também tem essa lesão, é o equilíbrio do corpo, né? Você se equilibrar e não sofrer lesões por falta de equilíbrio. E como a ruptura do ligamento foi por torção, ele botou o pé e girou, então
pode ter um processo ainda que eu acho que nesse momento já está superado. A questão é muscular, mas existe ainda um tempo de recuperação. Uns demoram um pouco mais, outros um pouco menos. Agora, individualmente falando dele, apesar dele ter uma característica bem específica de jogar ali naquele corredor central, eu concordo plenamente com o Villani. Eu acho ele um cara muito diferente tecnicamente. Apesar dele ser um jogador que joga nesse corredor central, ele descola bastante. Ele é um cara que, numa função que o Klopp usa o Firmino no Liverpool, ele se adapta muito bem. Jogador que sai, sabe dominar, sabe jogar. Agora, tem um ponto nessa questão de grandes jogadores que eu vou lá atrás na entrevista do Jesus, que ele estava em Portugal, quando ele falou: o maior adversário do Flamengo na temporada de 2020 vai ser o próprio Flamengo. E essas contratações eu acho... eu vejo dois aspectos. Primeiro, para equilibrar mais o elenco, né? Porque existia uma diferença do titular para os reservas, como o próprio Liverpool a gente percebeu a diferença. Você equilibra o elenco, bota pelo menos mais próximo dos titulares. E como o Jorge Jesus disse que o maior adversário é o próprio Flamengo, e ele utilizou os jogadores de titulares muitas vezes sem fazer aquela mesclada, botar o time misto, justamente porque ele não tinha, eu acho, para manter o mesmo nível de jogo, ele não tinha esses jogadores no banco. E também para agora o pessoal que está em cima, que precisa, que já está com moral, né, Ricardo? Já está campeão de tudo, né? Todo mundo melhor. Barriga cheia. Aí eles começam a botar os caras aqui embaixo mais próximos dele. Porque se esses caras aqui sentarem na cadeira e falar: eu sou dono, isso é comum, aí você né? tem o Pedro, aí você tem o Pedro Rocha, aí você tem o Michael. Você começa a empurrar esses caras de cima. Senão os caras de cima, quando estão absoluto... Quando o cara está com a barriga cheia, porque é difícil chegar no topo, lógico, você tem que trabalhar muito. O Flamengo fez muito bem o ano passado. Mas é muito mais difícil se manter nele. Foco de desempenho, a cobrança em relação ao desempenho. O Flamengo esse ano ele vai ser cobrado novamente pelo desempenho. E o desempenho de referência é o do ano passado. É um nível mais alto. Né? E ele vai ser o foco dos adversários, porque é o time a ser batido, né, nessa temporada. Ele vai ter a exigência do torcedor, porque o torcedor vai exigir, que o mínimo é a produtividade do ano passado. Não vou dizer nem resultado, eu estou falando em produtividade do ano passado dos jogadores. Isso a imprensa também, né, não tenha dúvida nenhuma. E aí vem o questionamento interno. Tem duas questões. A primeira, como os jogadores vão reagir a isso? Né? Porque é o desempenho, é a postura. Como o treinador vai reagir a isso? Isso também é um ponto, porque o treinador ele tem que reagir ao momento dele, que o Jesus fez um trabalho ótimo ano passado e elogiado com toda a razão. Mas e como que ele vai conduzir essa turma? Com toda a experiência dele. Não é um clube, é o Flamengo, é um clube grande. Né? Então esses jogadores que chegam... É duro, né? É no chicote para seguir rendendo ou é no carinho... Essa questão. Por quem já te deu tanto no ano... É um desafio. É uma encruzilhada. É um desafio. E esses jogadores que chegam para qualificar o elenco do Flamengo, ao mesmo tempo, serve para quê? Para não acomodar os que estão ali. Né? Tô aqui. Seja o Pedro, seja... Isso não é comparação, isso é a realidade. Né? E mesmo os jogadores que o ano passado já estavam. Vitinho, você pensa que o Vitinho... com o investimento que o Flamengo fez nele, você pensa que ele está contente? Ele ficou contente com a conquista, mas você acha que ele está satisfeito de ficar na reserva? Ele quer jogar. Se o Vitinho chegasse agora no Flamengo, fosse contratado agora, eu acho que o rendimento dele seria muito melhor. Por quê? Porque quando ele vem com aquele peso de ser o jogador mais caro... Que ele era, à época, a maior contratação da história. Hoje ele não seria. Aliás, outro bate-volta. Que o Vitinho é muito bom jogador. O Vitinho é muito bom jogador. É porque, às vezes, a torcida começa a criar um rótulo e todo mundo fica repetindo. Aí pegar aquele cara não joga nada, o cara vale milhões e não joga nada. O Vitinho é bom jogador, usa as duas pernas. O problema é que botaram um peso que, de repente, ele não estava capacitado para carregar, ou pronto para carregar. Se ele vem contratado agora, ele não seria a maior contratação e seria um cara com rendimento. Eu acho que essa temporada dele, se ele for mais utilizado, ele vai ter um rendimento melhor. E agora com Jesus, né? Acho que tudo facilita um pouco também. O time está em outro momento. Né? Uma coisa é o cara chegar... Outro patamar. Você quase outro patamar. E não é outro, é outro. Não, outro momento. Por quê? Outro momento é da chegada do Vitinho. Quando ele chegou, ou vamos um pouquinho lá atrás, quando o Diego chegou, por exemplo, no Flamengo, alguns anos atrás, o Flamengo estava em uma outra situação. Era uma transformação de um time que estava se organizando financeiramente, estava tentando montar um time
com qualidade, mas que buscava as conquistas. Né? Nesse momento, o ano passado... Já tem. Já tem. Então, a situação, a responsabilidade, a confiança do jogador é outra. Né? Talvez esses jogadores que estão chegando agora, eles vão chegar numa situação extremamente privilegiada. Tudo bem, de um time montado, mas de conquistas e de, teoricamente, um lastro aí para adaptação, para poder render. Né? Num primeiro momento, se um jogador desse demora um pouquinho para poder render no Flamengo, vai ter paciência do torcedor, porque já tem um grupo, já tem um time formado. É totalmente diferente de você ter que chegar para resolver imediatamente. E o Flamengo cria para si responsabilidades e a gente vai falar sobre a questão dos direitos de televisão e tal, mas que geram ainda mais expectativa. Por exemplo, ao sair aos 45 do segundo tempo da Copa São Paulo, porque ele não conseguiu colocar o time sub-17, porque o sub-20 vai jogar o estadual, ele faz a gente ter em mente que o time titular vai descansar e treinar devidamente. Quando esse time entrar em campo, a exigência é alta, em cima de um time que teve o que ninguém teve, ou que ninguém vai ter, uma pré-temporada de 30 dias. Ele vai poder enxertar os titulares aos poucos como ninguém. O Vasco, domingo, aí está falando em time, tudo que ele tem de melhor, inclusive o Cano. O Fluminense tem suas obrigações também, o Botafogo. Então, assim, quando começar a valer 3 pontos, todo mundo vai... Tá, sim, eu quero aquele Flamengo pelo menos. Se não mais, porque investiu ainda mais, reforçou ainda mais. Isso é a responsa do campeão. Tem que ser assim, não tem nada de errado nisso. Ele está programando para fazer melhor o que já foi tão bom no ano passado. Isso é expectativa e realidade. A gente vai ver o que ele vai conseguir fazer. Já que você citou o Carioca, que começa nesse fim de semana, dá uma olhada nos jogos da rodada inicial do torneio, que a gente coloca na sua tela. Madureira e Portuguesa, Macaé e Flamengo, Resende e Boa Vista, Volta Redonda e Botafogo, Vasco e Bangu, Cabofriense e Fluminense. Eu vou vou ler uma nota do Grupo Globo sobre a situação envolvendo o Flamengo. A nota é a seguinte: o Campeonato Carioca começa nesse fim de semana e você, como sempre, vai poder ver os jogos aqui na Globo, no Sport TV e no Premiere. A exceção, até este momento, serão os jogos do Flamengo. A Globo fez uma proposta para ter os direitos de transmissão das partidas do Flamengo no Carioca, mas infelizmente não houve acordo. O valor pedido pela diretoria do Flamengo está muito acima do acerto já feito com os outros clubes e com a Federação de Futebol do Rio. A Globo tem grande interesse nos direitos e espera chegar a um acordo, mas sem abrir mão dos princípios que têm norteado suas aquisições de direitos, buscando critérios que valorizem a meritocracia esportiva e comercial, que sejam bons para todos e não apenas para alguns. O torcedor poderá acompanhar normalmente as notícias do Flamengo na TV Globo, no Sport TV e no Globoesporte.com. E assistirá ao vivo, em nossas transmissões, os jogos do Flamengo nas outras competições, como Libertadores da América, Supercopa, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Ontem, o clube divulgou uma nota oficial sobre o assunto. Para o Flamengo, a Globo quis manter... Só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Para o Flamengo, a Globo quis manter as condições comerciais acertadas em 2016 e não levou em conta a nova fase do clube. O Flamengo reafirmou... Tá difícil, Pedrinho. Deixa eu baixar aqui. O Flamengo reafirmou o compromisso de levar a campo o elenco completo para buscar o bicampeonato carioca e oferecer à torcida um espetáculo de alto nível esportivo. O clube ressaltou a continuidade da parceria com a Globo, que já dura mais de uma década, para as transmissões dos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E destacou que essa parceria é pautada pelo profissionalismo e pelo respeito. Para ler na íntegra as notas oficiais da Globo e do Flamengo, acesse Globoesporte.com. A gente está lendo essa nota porque tem muita gente querendo saber, o campeonato começa nesse fim de semana, o que está acontecendo. E essa nota é um resumo do tema, mas quem quiser saber mais sobre o assunto, Globoesporte.com tem as notas na íntegra do Grupo Globo.